De 0 a 100 no inglês conversacional em 100 dias. 8 palavras por dia. Nesta série de 4 vídeos, eu irei explicar exatamente como eu fui de um aluno que achava que eu era ruim de inglês para professor de inglês com um nível de falante nativo. E também como eu me tornei fluente em vários idiomas e como você pode dominar o inglês do mesmo jeito. Agora, de 0 a 100 no inglês conversacional em 100 dias. Eu vou lhes mostrar como chegar em um nível de compreensão essencial do inglês de um jeito extremamente eficiente e o meu desafio será: tente fazer isso em 100 dias. E você vai precisar aprender apenas 8 palavras por dia. Que tal? Beleza? Apenas 8 palavras por dia em 100 dias? Sim! E depois eu vou explicar exatamente por quê. E agora, claro, se você quiser, você pode levar mais de 100 dias. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu sou professor de inglês e tenho mais de 21 mil alunos online em 118 países. Eu também já trabalhei como professor de inglês para norte-americanos, trabalhando com eles em redação. My name is Isabella Manderson and I am from Vancouver, BC, but I am originally American. Gabriel is an excellent English teacher and he's really improved my writing a lot. Even just linguistically, like, my vocabulary is really widened since he's started working with me, so I'm really, really grateful. I'm Molly, I'm 19, and I'm from Vancouver, BC. I am Canadian, born and raised. Gabe was a really good English teacher. Since I was little, I've always struggled with English, specifically spelling and just getting my thoughts down onto the page. And Gabe was super helpful, which helped me now when I'm reading, writing, and speaking to others. And I really felt a lot more confident. Eu sou fluente em vários idiomas e sou apaixonado pelo processo de aprendizado de idiomas. E agora, um dos meus maiores objetivos é ajudar brasileiras e brasileiros com o inglês. Recentemente, um amigo meu que trabalha com marketing me perguntou: Gabriel, por que você vende cursos online para o Brasil? Focaliza no exterior, cara. Continue ensinando inglês para chineses, para russos, sei lá, meu. A resposta é simples. Eu quero ajudar os nossos compatriotas. E realmente dá pena de ver o quanto o brasileiro apanha com o aprendizado de inglês. Eu sempre escuto as mesmas histórias. E basicamente a história que eu sempre escuto é assim: o aluno fez anos e anos de curso de inglês, gastou uma baita grana e no final das contas, mal fala inglês. E muitas vezes com escolas conceituadas no Brasil, ok? E fazem cursos de 6 anos, gastando mais ou menos 5 mil reais por ano, quer dizer, 30 mil reais. Agora imagina, 30 mil reais para não falar inglês no final. E geralmente, a pessoa só descobre que não fala bem inglês quando vai ao exterior. Vai ao exterior e mal consegue se comunicar. E depois de gastar tanto tempo e dinheiro sem sucesso, geralmente a pessoa encontra uma desculpa, tipo: eu não tenho talento no aprendizado de idiomas, eu não sou bom com línguas. E geralmente nem tem a moral de dizer nada ou de reclamar, porque dá vergonha. Geralmente a pessoa sente um pouco de vergonha, quer dizer, gastou 20, 30 mil reais e não fala inglês ainda. E na minha cabeça eu sempre pensei, tem algo de errado com isso. Por que o brasileiro apanha tanto para aprender inglês? E eu também já passei por isso. Agora, depois, para chegar em um nível conversacional em russo e chinês, demorou muito menos tempo. E mais tarde eu vou explicar exatamente como eu fiz isso. Bom, e agora que eu sou fluente em várias línguas, tem gente que me diz: Gabriel, mas você tem um talento, você tem um dom nato, você deve ter aprendido inglês super rápido. E olha, não foi nada assim. E meus amigos, eu apanhei para aprender inglês. E por exemplo, algo que eu não esperava era, depois de 6 anos de curso de inglês no Brasil, vir aqui e passar vergonha com inglês na casa da minha primeira namorada canadense, na mesa de jantar com os pais dela, passando vergonha. Vou contar essa história com detalhes em breve, porém, antes de começar, foi isso. Eu apanhei bastante para aprender inglês. E claro que eu vou te ensinar como evitar isso. Eu me achava péssimo no aprendizado de idiomas e eu vou explicar por quê. Então, eu fiz um curso de 6 anos no Brasil, completei o curso inteiro e eu era um aluno relativamente bom. Ia lá, fazia as minhas tarefinhas, assim, sabe? Tipo, era um bom aluno. Cheguei aqui no Canadá pensando que já era fluente e não esperava por isso, mas eu apanhava muito para me comunicar, especialmente na compreensão e na fala. Geralmente, quando as pessoas falavam bem lentamente, eu conseguia entender, porém na velocidade normal e também dependendo do tópico de conversação,
eu não entendia quase nada. Com muita frequência, eu não entendia o que estava sendo dito, e com muita frequência, eu escutava, "Excuse me, can you please say that again? Can you please repeat that? Sorry, I didn't get what you said." E era um pânico, eu tinha um sotaque muito forte, e muitas vezes a minha pronúncia não era boa. E quer dizer, depois de 6 anos de escola de inglês, eu não era capaz de entender bem o inglês. Isso pra mim dava vergonha. E eu pensava, simplesmente, eu não sou bom de aprender idiomas, eu sou bom de outras coisas. E isso é típico do ser humano, né? A gente encontra desculpas, né? Ah, eu não sou bom no inglês, mas eu sou bom em outras coisas, né? Agora, voltando à história da minha primeira namorada canadense, eu na mesa de jantar dela, uma família super cristã, o pai, a mãe, o irmão e a irmãzinha dela. Eu tinha acabado de conhecer os pais dela, queria fazer uma boa impressão, e todos falando rapidamente, eu só podia pensar numa coisa. Cara, eu não tô entendendo nada do que eles estão falando. Com algumas exceções, uma palavra ou outra dali, uma frase, sei lá. Daí, do nada, o irmão dela vira pra mim, fala alguma coisa e eu só consigo entender naked ladies. Naked ladies? E eu repeti isso em alto e bom tom. Naked ladies? E todo mundo parou de falar. O pai dela olhou pra mim, a mãe dela olhou pra mim, a irmã, o irmão, ela, e por um momento eu pensei, cara, será que eu falei uma coisa errada? Entendi mal, sei lá. Daí, então, eles caíram na gargalhada. O irmão dela tinha falado algo sobre a banda Bare Naked Ladies. Porém, eu só entendi Naked Ladies. E com muita paciência, eles me explicaram que era uma banda de rock and roll. E que o irmão dela estava animado para ir ao show dos Bare Naked Ladies. Eu fiquei aliviado por não ter entendido muito mal, porém era muito interessante ver o quão pouco eu entendia da conversa. Mas claro que então o meu inglês começou a evoluir bastante. Eu fiz a universidade em inglês aqui no Canadá e finalmente cheguei a um alto nível de inglês. E quando eu consegui chegar nesse nível, eu pensei, nossa, eu sou tão ruim de idioma, será que eu não consigo aprender outros? Então eu comecei a aprender francês e alemão ao mesmo tempo. Agora, para chegar à fluência em ambos esses idiomas, eu precisei de apenas 4 anos. Quer dizer, muito menos tempo que eu precisei para aprender inglês. Então eu pensei, interessante, vou tentar então aprender mais idiomas. Comecei a aprender holandês e italiano ao mesmo tempo e cheguei à fluência em ambos em 1 ano. Então eu passei para russo e chinês e vários outros idiomas, pelo menos para chegar a um nível básico conversacional. Hoje eu sou fluente em vários idiomas porque eu aprendi como aprender um novo idioma. E é claro que é exatamente isso que eu quero te ensinar. Eu quero que você aprenda inglês sabendo como aprender um novo idioma. E veja que interessante. O tempo para dominar um idioma foi encurtando. Então, como aprender inglês de um jeito eficiente? É preciso estabelecer uma forte base de compreensão auditiva, focalizando em palavras de alta frequência, com input e output também. Dominar 75% do idioma em termos de compreensão o mais rápido possível, com material conversacional autêntico. Agora, para estabelecer uma ótima base conversacional e dominar 75% do inglês em termos de compreensão, nós precisamos de apenas 1000 palavras. E isso não é algo que eu inventei, isso é comprovado pelo Oxford Dictionaries e por acadêmicos linguísticos. Agora, a qualidade do material que você vai usar para chegar nesse patamar é muito, muito importante. Tem muita gente que depois de 9 anos de estudo não chega a conhecer 800 palavras na língua que está aprendendo. Especialmente porque não cria uma base forte e focaliza em palavras que não são frequentemente usadas no idioma. Muitos cursos e muitos métodos fazem exatamente isso. Agora, quando eu comecei a aprender inglês décadas atrás, não tinha muita opção. Para aprender inglês, tinha que ir para a escola de inglês. Agora, hoje em dia, existem muitos materiais e métodos online. Agora, isso pode ser ótimo, afinal tem bastante variedade. Porém, torna-se difícil avaliar o que é bom e o que é ruim. Então, certifique-se que o material que você está usando, seja qual for, é bom. Por isso que eu sempre digo, aprenda com quem sabe. Especialmente porque se não fizermos isso, a nossa motivação vai cair e não teremos sucesso no aprendizado de idiomas. Para aprendermos inglês ou qualquer outro idioma com sucesso, temos 3 M's: material, método e motivação. Para mantermos um bom nível de motivação para aprendermos o idioma com sucesso, precisamos de bom material e um bom método. Se você tiver bom material, mas um método ruim, a sua motivação vai cair porque você não terá progresso. E é a mesma coisa
se você tiver apenas um método bom, mas material ruim. E claro, se o material for ruim, e o método também, a motivação vai desabar. Então, claro que precisamos de um bom método e bom material. Mas, Gabriel, então explica aí por que precisamos apenas de 8 palavras por dia, por 100 dias, para desenvolver essa base conversacional. Meus amigos, então precisamos de apenas 1000 palavras, as 1000 palavras mais usadas da língua inglesa, para chegarmos a 75% de compreensão de basicamente tudo. Agora, nós brasileiros que falamos português, temos uma certa vantagem. Aproximadamente 20% das palavras inglesas têm um cognato muito parecido em português. Desta maneira, das 1000 palavras mais frequentemente usadas da língua inglesa, nós basicamente já conhecemos mais ou menos 200. Palavras como real, real, situation, situação, confirmation, confirmação, bank, banco, e assim vai. Claro que também temos falsos cognatos e temos que prestar atenção, mas basicamente já conhecemos mais ou menos 200 das 1000 palavras mais usadas no inglês. Quer dizer, se você aprender as outras 800, ou seja, 8 palavras por dia em 100 dias, conseguiremos então a chegar a 75% de compreensão da língua inglesa. E criando essa base conversacional rapidamente, a tendência vai ser continuar aprendendo a todo vapor para você dominar o inglês rapidamente. E neste ponto, fica muito mais fácil absorver novo conteúdo, especialmente com exposição correta ao idioma. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Então, até lá!